Shutterstock Music. 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 Olá, está no ar o nosso programa Balança Cidade. É muito prazer, eu sou Hamilton Borges e falo direto aqui da nossa cidade maravilhosa, direto de Águas Lindas de Goiás. Muito obrigado, você que me ouve aqui pelas ondas da sua Rádio Cidade 98.1 FM. Muito obrigado pelo seu, tá bom? Da rádio a gente vai juntos ainda no próximo programa. Por uma imposição legal, a gente por um período, uma vez sou prefeito aqui em Águas Lindas de Goiás. Vamos para a câmera 3 aqui para ver se a bichinha está funcionando para a gente começar o programa. Olha, obrigado você que me assiste aqui em Águas Lindas de Goiás, pela minha página no Facebook, você que me acompanha também no Novo Gama, no Valparaíso, em Cidade Ocidental, Lusiânia, Santo Antônio do Descoberto, Padre Bernardo, enfim, em qualquer lugar desse nosso Goiás, do Distrito Federal ou do Brasil. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. E o programa hoje, olha, o programa hoje vai pegar fogo. Nós chegamos numa época em que as pessoas que têm coragem de falar, têm que falar. E eu vou descer o cacete, escuta o que eu tô falando. Se você é amigo do vice-prefeito, já avisa para ele aí, eu não tô falando e não quero falar nas costas dele não. Avisa pro vice-prefeito aí, que eu, Hamilton Borges, vou descer já o cacete nele aqui no programa Balança Cidade. Ele soltou uma matéria dizendo que tinha um vídeo, dizendo que tinha 21 pessoas lá no HCamp, no hospital de campanha, esperando para serem transferidas para outros municípios. Estavam mortas já, eram 21 corpos, gravou no cemitério e depois gravou um outro vídeo dizendo que não foi bem assim, que ele foi mal interpretado e tal. Então eu quero que você tire a sua dúvida já. Nós vamos falar também sobre a situação dos garis aqui em Águas Lindas, Goiás, uma situação muito difícil.
que a gente precisa fazer esse apelo aqui ao vivo para que a Prefeitura de Águas Lindas tome providências. Você vai saber disso já já. Nós vamos mostrar uma creche lá no Jardim Paraíso, a imagem. Essa creche era para ter sido inaugurada dia 28 de julho e até agora absolutamente nada. Vamos ter também o nosso Saúde Mental e Tal com a psicóloga Karina Naila, minha filha mais velha. Vamos ter também uma participação rápida do Toninho Caixeta, ele que é presidente da Associação de Agricultores Familiares aqui de Águas Lindas e região. Eles já estão muito felizes, afinal de contas, deram entrada lá no MAPA, é o antigo Ministério da Agricultura, hoje é Ministério da Agricultura, Pesca e alguma coisa assim, enfim, Ministério de Pesca e eu sei que está ligado à agricultura também. E aí, eles deram entrada na primeira fazenda, você vai entender já já o que é essa situação. Mas, primeiro, antes de tudo, está com a gente aqui o meu irmão. Ele é uma pessoa muito séria, eu falei para ele agora há pouco aqui, eu não sei como é que eu vou fazer. Porque o cabra, ele sabe tudo do que sabe e sabe tudo também do que não sabe. Aí, eu que falo português assim, mais interiorizado mesmo, do jeito que a gente aprendeu assim na tora, a gente estudava olhando pro vizinho na hora da prova, eu tô brincando, é claro, mas o cabra sabe tudo de português. Aí eu fiquei meio preocupado. Acho que eu vou fazer o programa assim mais roceirão, que é para dizer que eu estou falando errado para não ter problema aqui ao vivo. O Emer é meu irmão, é defensor público no Distrito Federal, é alguém que a família admira demais da conta e dá para ver que é meu irmão pela barba. Se você reparar, essa aqui é a marca da nossa família, então qualquer pessoa que tiver uma barba, que tiver essa mecha na ponta aqui, é meu irmão. Então não mexe comigo não, que a minha família é muito grande, tá dado o recado aí. Emer, seja muito bem-vindo ao programa Balança Cidade, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado, Milton. É um prazer para mim estar aqui participando com você. Hoje, pela primeira vez, deu certo, né? Estar contigo, é um prazer estar aqui com seus ouvintes. Eu venho acompanhando o seu programa já há algum tempo. Nem sempre consigo acompanhar ao vivo e eu vou fazendo, às vezes, os meus comentários atrasados lá. E é uma satisfação muito grande. A qualidade do programa é um programa de muita qualidade, de muita informação interessante e importante para a população de Águas Lindas de Goiás. A informação é tudo, né? E você desempenha esse papel de uma maneira extraordinária aí através desse programa. É a partir da informação que nós podemos efetivamente exercer os nossos direitos de cidadania como cidadãos e você desempenha esse papel. Eu nunca teria essa capacidade sua, primeiro, porque me falta a sua eloquência, segundo, porque me falta a sua coragem e tantas outras qualidades e predicativos que me faltariam aí. Mas o que eu puder ser útil, trazendo aí para os seus ouvintes informações sobre o aspecto jurídico, principalmente, que é a minha área de atuação, vai ser sempre um prazer. Eu faço só uma ressalva, que eu, de fato, sou defensor público no Distrito Federal, mas aqui eu não estou falando como defensor público. O que eu quero dizer com isso? Que eu não estarei falando, emitindo o posicionamento ou entendimento da Defensoria Pública, e particularmente da Defensoria Pública no Distrito Federal, a respeito de nenhum tema. Então qual a relevância de eu participar com você nesse programa? É o fato de que, como defensor público, eu naturalmente tenho conhecimento jurídico, um certo conhecimento jurídico das matérias com as quais eu lido. Então, esse conhecimento jurídico meu, como defensor público, está à sua disposição, à disposição do programa, à disposição dos ouvintes aí de Águas Lindas de Goiás. E como seu público também, tem gente do Distrito Federal, inclusive do Gama, cidade onde eu atuo como defensor público, e como defensor público, eu tenho o papel de orientar a população a respeito de questões jurídicas, a respeito de questões de direito de cidadania, como instrumento que a Defensoria Pública é, instrumento do regime democrático, ou seja, eu tenho um papel como defensor público de servir a população de informações para que elas exerçam melhor o seu papel como cidadãos. Então, para esse público pode até servir, sim, como estamos falando, como defensor público. Mas como defensor público, eu estarei interpretando a legislação e não necessariamente como dono da verdade, cabendo e sendo sempre importante, eu sempre digo, procurar ouvir
também do ponto de vista jurídico, posicionamentos em sentido contrário, para que a pessoa possa, ela própria, chegar às suas conclusões. Mais uma vez, obrigado. Você falou uma coisa muito importante, é claro, tudo que você falou é importante, mas é sobre informação. Você falou, nós vamos passar algumas informações. E este, na verdade, é o nosso tema. Nós queremos falar sobre informações, mas especificamente sobre fake news, que obviamente que fake news, me corrija se eu estiver errado, fake news é exatamente informações erradas ou informações inverídicas. E na época agora de eleição, nós estamos num período de pré-campanha e vamos entrar num período de eleições municipais, e a gente vê que a fake news é um problema muito grande, porque as pessoas não medem o impacto que isso causa na vida das pessoas, dos outros candidatos, né? Isso na época da eleição, e a gente realmente precisa combater a fake news, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu aproveito você que está em casa, se você quiser mandar uma pergunta, mandar um comentário também, a gente vai colocar ao vivo aqui a sua opinião. Eu costumo dizer o seguinte, você pode ter uma opinião contrária à minha, desde que seja respeitosa. Você pode chamar até o meu amigo, o meu irmão, Dr. Uemer Resbo, de feio. Eu só não admito que me chame de feio ao vivo. Se você quiser, depois o meu telefone está no rodapé, você pode dizer claramente, olha, eu te acho feio, não tem problema. Mas para o Uemer está liberado, você fique à vontade. Doutor Uemer, nós temos leis hoje em relação a fake news no Brasil ou ainda não? Porque é permitido mentir, não é permitido fake news. Temos legislação específica para isso hoje? Temos sim, Hamilton. Nós temos legislação sobre a fake news. E é interessante que a legislação que nós temos sobre a fake news, ela é uma legislação que, inclusive, num primeiro momento e sobre uma certa ótica, ela justamente dá o direito de mentir. Eu diria não só a legislação, mas a Constituição. Em que sentido o direito de mentir, Uemer? Que absurdo é esse que você está falando? É que o que, afinal de contas, é a mentira? O que, afinal de contas, é a verdade? Quem é que tem o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira? A ciência? A ciência jurídica, a ciência médica, é a ciência econômica? Qual é a ciência que tem esse poder? No que diz respeito à ciência, por exemplo, que é o que a gente diria, não, se for algo científico, a gente pode saber se é verdade ou se é mentira. Quantas informações científicas, ano após ano, vêm sendo mudadas? Por exemplo, a do café, faz mal, faz bem. Recentemente eu vi uma sobre ovo. Há algum tempo atrás diziam que ovos faziam muito bem. E eu coloquei de novo, disse que faz mal e que tem que comer no máximo 2 por semana estourando. O que, afinal de contas, é a mentira? O que é a verdade? Talvez a única verdade que exista seja aquela segundo a qual, aquela sim, afirmação científica, talvez seja a única, de que tudo na vida é relativo. O único relativo que não seja de pessoas, de coisas, seria para quem acredita Deus, né? Seria o único absoluto e todo o resto relativo. E quando, salvo engano, Pilatos esteve de frente com o próprio Deus na pessoa do seu filho Jesus, 86% da população se diz cristã, então acho que eu posso falar sobre essa passagem, e aqueles que não, apenas como uma passagem histórica e filosófica, quando ele esteve, salvo engano, Pilatos, diante da própria verdade na pessoa de Jesus, julgando, de repente Jesus fala sobre a verdade e ele desdenha a verdade, que era o próprio Jesus, o próprio Deus na frente dele, e ele vira as costas e diz, o que é a verdade? Ele estava diante do único que de fato é a verdade, nada e nem ninguém mais pode dizer eu sou ou eu tenho a verdade, mas é tão certo que nós não sabemos o que é a verdade, que diante da verdade ele desdenhou da verdade, dizendo afinal o que é a verdade. Então, por causa disso, é que a Constituição nos garante, acima inclusive de qualquer lei, ela nos garante o direito de emitir o nosso pensamento sem nenhum filtro prévio, de emitir informações sem filtro prévio. Nada impede e tudo exige e recomenda
que eu seja punido quando a minha informação for uma informação que causar um dano a alguém, seja ela verdadeira ou seja falsa. Mesmo sendo verdadeira, a minha informação, o meu pensamento, se ele causa um dano a alguém, eu preciso ser punido por isso. E aí existem leis civis que vão tratar do direito que a pessoa ofendida vai ter de responder proporcionalmente àquele agravo que eu proporcionei para ela. Nós vamos ter leis civis que vão dar para a pessoa o direito de ela receber indenização material por causa de um prejuízo material que a minha informação, que o meu pensamento causou para ela. Nós vamos ter leis também civis que vão dar para essa pessoa que se sentiu ofendida o direito de buscar indenização financeira, de receber causada por causa da minha mentira ou por causa da minha verdade. Não interessa, mas por causa da minha informação, por causa do meu pensamento. E vamos ter leis também em que até mesmo o ordenamento jurídico penal vai proteger a pessoa e em determinadas situações eu vou poder, pela minha opinião, pela informação que eu passei, seja falsa ou muitas vezes mesmo sendo verdadeira, mas não deveria ter sido dito, eu posso responder criminalmente. Mas o que a Constituição não admite é o quê? É uma censura prévia. É antes de eu dizer que eu não posso dizer ou o que é que eu posso dizer. Eu vou ter que fazer essa análise e assumir o risco. E quando eu verbalizo e eu propago essa informação, se ela é mentira, eu respondo por isso. E sendo verdade, também não dizer, eu respondo por isso. Mas nunca previamente. Não tem a ver diretamente com fake news, mas assim, foram presas algumas pessoas aí da direita, infelizmente, quando nós temos um governo, e aí nós temos um STF que, minha opinião pessoal, parece muitos dos ministros caminharem em direção contrária. Eu sei que você não precisa responder, é um comentário meu, se não quiser. É de única e exclusiva irresponsabilidade minha. Então, a gente pode falar mal, e emitir a nossa opinião a respeito do Papa, a gente pode emitir a nossa opinião a respeito dos pastores, de homossexuais, os homossexuais, infelizmente, neste ponto, eu acho que eles precisam ter direitos iguais, e como direitos iguais que têm direito, precisam também, na minha opinião, entender que as pessoas podem pensar de maneira diferente. Eu preciso respeitar se dois homens querem casar, é o desejo deles, eles querem viver juntos. Se duas mulheres, é o direito deles no que diz respeito à condição civil, à questão civil. Não está em questão, não está em pauta a questão religiosa e tal. Mas quando a gente impede a pessoa, você falou em democracia, impede a pessoa de imprimir a sua opinião, eu acho que você fere muito mais uma democracia do que quando você fala até besteira ou fake news sem saber. E eu vejo um STF, na minha opinião, e eu vou dizer, covarde, quando tenta impedir pessoas, e falo da instituição, e obviamente que a instituição representada por seus ministros, como vejo tentando tolir o direito do cidadão de dar as suas opiniões. O que eu penso o que a pessoa falou é em verdade, é mentira, é fake news, como você falou, ela precisa responder na justiça pelo que falou. Mas se Hamilton, acho que esse STF, Supremo Tribunal Federal, é uma vergonha e não contribui absolutamente nada com o país, é minha opinião. Gostando ou não, eu tenho o direito de falar. O que você acha sobre isso, Emer? Eu estou completamente errado ou tem um pouquinho de salvação aí nas minhas palavras? Não. Eu compactuo, sim, do que você disse, no que diz respeito a esse direito, né? Você justamente fez menção aí à democracia. A democracia é a base de tudo, ela é um dos fundamentos da nossa república, do nosso Estado brasileiro, do Estado Federativo do Brasil. Por isso que, inclusive, depois eu vou ver se eu me lembro de nos comentários colocar aí no Facebook. Eu vou colocar o meu link no YouTube, ou informação no YouTube, onde eu estou procurando trazer informações com pouco tempo que eu tenho sobre a Constituição, justamente
pretendendo fomentar esse regime democrático. Democracia é o poder nas mãos do povo. E não existe poder sem você poder emitir opinião. E é por isso que a nossa Constituição preserva tanto o direito de emitir as suas opiniões, ainda que a pessoa devendo responder por isso. Isso passa justamente pela democracia. E como você falou, sou justamente covarde. E eu diria mais do que covarde, eu diria violador realmente da Constituição Federal, ainda mais partindo de um poder que tem por função principal guardar a Constituição. Ele é o guardião da Constituição. E na medida em que, ou apesar de a Constituição nos garantir o direito de emitir a opinião, de repente, o Supremo Tribunal Federal, ou algum ministro do Supremo Tribunal Federal especificamente, cercear do povo de quem emana todo o poder e para quem deve emanar todo o resultado do poder numa democracia, e cerceie previamente o direito dessa pessoa a falar. Inclusive, como nós vimos recentemente, cortando, né, mandando suspender, excluir contas de redes sociais de determinadas pessoas, porque supostamente estariam praticando fake news, estariam emitindo opiniões, informações que não seriam verdadeiras. Então, já de antemão, vamos até supor que fosse a pessoa emitir a opinião A não é verdadeiro. Isso não dá o direito de cortar o meu canal de comunicação. Isso dá o direito de tirar aquela informação A do ar, de dizer para mim que se eu voltar a colocar aquela informação no ar, eu vou sofrer uma sanção, mas não dá o direito de me impedir de dar a informação B ou a informação C por esse mesmo canal. Então, realmente é uma covardia, eu concordo com você, e por isso já se disse que a pior ditadura que pode existir é a ditadura do Poder Judiciário. Porque a ditadura do Poder Legislativo, você tem o Poder Judiciário para corrigir. A ditadura do Poder Executivo, você pode ter um Poder Judiciário para corrigir. Agora, como é que você faz com a ditadura do Poder Executivo? Quem é que vai corrigir? Tá? Então, realmente é uma situação muito complicada, porque o Poder Judiciário é quem tem esse poder, a quem dado essa fração, essa parcela do poder de dar a última palavra sobre o direito, sobre a interpretação da lei. Então, realmente, eu concordo contigo. Eu vou fazer outro comentário aqui. Quando você tem um filho e você não corrige esse filho, dizem que, às vezes, o exemplo ele empobrece muito. Vamos ver se não vai empobrecer muito. Quando você tem um filho e você não corrige esse filho, e esse filho acaba virando um marginal, eu entendo que a culpa, ou pelo menos parcela da culpa, parte da culpa é do responsável pelaquela pessoa, né? Desde criança, que procurou educar. A gente sabe que chega uma certa idade que o jovem, então, tem a sua cabeça, a sua visão e tal. Mas, assim, eu entendo que o meu pai, você sabe disso, o nosso pai, a quem eu aproveito para mandar um beijo, de vez em quando, agora como adulto, eu fazia alguma coisa que ele não gostava muito, aí eu falava para ele, olha pai, o senhor não briga comigo não, porque foi o senhor que me criou, o senhor não me tirou isso de mim, então a responsabilidade e a culpa é do senhor. O que eu vejo? Nós temos 3 poderes que são autônomos, mas que precisam trabalhar em harmonia, em sintonia, no melhor sentido das palavras, precisam trabalhar entre si. Mas eu vou falar uma frase aqui, me perdoe, você da Defensoria Pública, mas eu vejo uma grande culpa da corrupção no país, a questão da falta de punição para determinados crimes, porque nós temos um judiciário, é só um comentário, não precisa responder, um judiciário que não cumpre o seu papel ou que deixa a desejar, afrouxa quando não deveria e aperta quando não cabe. Então, e sem contar que às vezes ele quer legislar também. Então, para mim, o judiciário ele tinha que se ater ao seu papel constitucional e fazer cumprir as leis, independente de ser amigo, indicado político ou não. É minha opinião. Mas eu queria que você falasse mais uma coisinha. O que quais hoje na lei, quem comete uma fake news, por exemplo, tem fake news que é simples. De repente eu falo aqui que vereador fulano de tal, deputado fulano de tal, estava em determinado lugar, sei lá, fumando um beck.
que hoje, eu estou dando um exemplo assim, bem tosco. Uhum. E aí ele é evangélico, essa pessoa. Então, obviamente que ele não estava, isso vai ter uma repercussão, mas não tão grande. Agora, se você pega, por exemplo, uma imagem de uma pessoa, põe numa tela e diz que aquela pessoa é um pedófilo procurado em todo o país, que já cometeu atrocidades aí em 50, 60 crianças. Quando uma pessoa dessa é encontrada na rua, muitos, infelizmente, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, o que está errado, isso tem um efeito muito imediato, negativo, inclusive fisicamente, mentalmente, né, psicologicamente, na vida desse cidadão, se ele não for morto. Se ele não for morto. Como é que a justiça trata esse caso específico? A pessoa postou uma foto ou compartilhou, porque para mim, entendo eu, se eu estiver errado, você me corrija, entendo eu que é a mesma coisa, tanto faz você postar a foto com o texto ou compartilhar, dá na mesma, e se provar depois que essa pessoa não é esse criminoso, esse suposto criminoso, o que a pessoa pode sofrer de sanção, de punição por publicar ou compartilhar algo desse tipo? Pois é, tem alguns aspectos aí. Você deu dois exemplos bem diferentes, mas você também colocou pessoas diferentes. Essa é uma das coisas que tem que ser analisada. Por exemplo, numa primeira você colocou que alguém que é candidato a um determinado cargo político, e numa outra deu a impressão, esse acusado de pedófilo seria uma pessoa comum, e não alguém na vida política. Por que eu faço essa distinção? Porque na análise, também, quando você viola a intimidade de alguém, e você então teria que responder por isso, porque você causou um mal, um dano pessoal a essa pessoa, um dano emocional à pessoa por causa do conceito que as pessoas têm em relação a ela, a intimidade dela você expôs em relação ao que ela faz ou deixa de fazer, e isso causou uma imagem ruim dela perante as pessoas. Essa esfera de intimidade que a nossa lei procura proteger, por exemplo, se a pessoa está fumando ou não um beck, ali a expressão que você usou, se ela usa uma determinada substância entorpecente ali ou não, na vida privada e íntima dela, isso, para uma determinada pessoa, pode ser algo íntimo dela que não interessa a mais ninguém. Ainda mais que hoje a legislação dá um tratamento, inclusive, diferenciado para o mero usuário de substância entorpecente em relação àquele que efetivamente trafica, né? Que repassa isso para alguém, gratuito ou onerosamente, ou fomenta de alguma forma o uso. Mas, então, agora, quando é uma pessoa pública ou que se aventura à vida pública, essa esfera de intimidade dela, que todo cidadão tem e que é intocável, por isso que eu disse que a lei não protege só a mentira, a lei protege também contra a verdade, porque tem determinadas verdades a meu respeito que só dizem respeito a mim. Mas quando eu me torno uma figura pública, o âmbito dessa intimidade minha, ela é diminuído. E é possível avançar um pouco mais do que se poderia avançar em relação à vida de um cidadão dito comum, de alguém que não faz parte da vida política. Isso se aplica a um vereador, se aplica a um deputado, se aplica a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma parcela, naturalmente, da vida privada que acaba um pouco mais exposta. E, então, esse limite é claro. O caso concreto é que o juiz sempre vai fazer essa análise e saber. Mas é fato que uma pessoa pública, ela tem menos direito à intimidade do que uma pessoa comum, no sentido de que a esfera da intimidade dela preservada é menor do que a seria de uma pessoa um cidadão que está lá e não está se expondo. Você tem o bônus da vida pública, mas você tem também o ônus da vida pública, né? Mas mesmo, por exemplo, sendo crime, é questionável. A gente tem que ter muito cuidado. Uma coisa é você divulgar a informação, porque mesmo sendo crime, a pessoa tem que ser punida por aquilo, e etc. Mas, por exemplo, quem é realmente essa pessoa praticou? Não, mas já teve uma sentença condenatória, já teve uma denúncia. Mas e quem disse que essa denúncia vai realmente se confirmar?
Não, mas já teve uma sentença que confirma que ele realmente estuprou 3 pessoas. Tá, mas quem disse que essa sentença vai se manter no tribunal? Será que o tribunal não vai rever e ver que houve algum equívoco? Não, mas já teve trânsito em julgado, ou seja, sobre esse processo não se discute mais. Tá, quem disse que numa revisão criminal não vão aparecer fatos novos e essa pessoa vai ser inocentada futuramente? Quem me garante isso? A verdade está aqui ou está daqui a 3 anos? Não, mas realmente aqui já até passou o prazo da revisão criminal e etc. Quando é que nós vamos poder saber sobre isso? É a primeira coisa. E a segunda, a pessoa que pratica o crime, ela perde o direito da sua intimidade de ser... Uma coisa é você dar a notícia, e se guardem de determinadas práticas dessa pessoa que teria praticado esse delito. Outra coisa é você publicar com a intenção, efetivamente, de ofender, como punição, é o direito da liberdade da pessoa. Mas a honra dela, não. Essa intimidade dela, não. E aí? Eu posso acabar agora com a reputação social dela? Houve muitos casos de condenação do mundo, muitos casos revistos, de condenações revistas, em que a pessoa tem de volta a sua liberdade, no sentido de o que faltava de pena ela não cumpre mais, a liberdade que ela já foi cerceada, ninguém devolve para ela aquele período, e a reputação dela perante a sociedade, mesmo com todas as notícias de que foi um engano, nunca mais aquilo é... Temos a qualquer momento, sempre também acusado indevidamente de alguma coisa, ou que até podemos falhar também em alguma coisa, nós devemos, sim, repercutir as notícias, mas sempre respeitando as pessoas relacionadas àquela notícia, é o que eu penso. E então, em tese, a pessoa, mesmo sendo verdade, sendo um crime absurdo, em tese, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, aquele que repercutiu com a intenção de realmente prejudicar a imagem, difamar aquela pessoa, acabar com a fama dela, e não apenas de dar a notícia, pode também, sim, em tese, sofrer sanções. Ou seja... Não sei se eu te respondi. Ou seja, o Wemer, doutor Wemer, o ideal é você não querer fazer justiça com as próprias mãos, você não querer sair noticiando o que você ouviu, né? Porque por mais que a gente diga que a justiça às vezes deixa a desejar, mas aí já é um outro tema, um outro problema. O pobre, a justiça alcança ele mais rápido, porque o rico, existem... Não são brechas, mas existem, como é que é o termo que eu vou usar? Ferramentas, sei lá, legais, instrumentos legais para você ou protelar, ou se defender, ou diminuir uma pena, por exemplo. Mas o pobre, que não tem essa... o pobre que eu digo é aquela pessoa como eu. Você não, você já está como o Flamengo, num outro patamar. Mas como eu, o Jean, o diretor do programa aqui, a gente não pode meter a besta de qualquer coisa. Porque senão depois a gente não vai ter condições de isso e de usar os instrumentos legais, uma vez que a medida que uma circunstância para uma terceira, os custos da sua defesa ficam muito mais altos, né? Então o ideal é cada um na sua e a vida continua. A gente pode de repente dar esta orientação para a gente finalizar? Sim, com certeza, Milton. O que eu diria era, a gente deve sempre, para dar notícia, se você num programa importante como esse, ainda que com muita ênfase, mas dar notícia sobre os fatos. E quais são os fatos? Houve um jornal tal, deu a notícia assim, assado. Se isso for verdade, é um absurdo por isso e por aquilo. Se for verdade, essa pessoa merece isso, merece aquilo outro, por causa disso e por causa daquilo. Então eu estou apenas repassando a informação e emitindo a minha opinião em relação àquela informação, mas eu não estou fazendo um juízo de valor em relação à pessoa em si, mas apenas em relação aos fatos que estão sendo imputados àquela pessoa. Eu só discordo de você em parte quando você diz que o pobre necessariamente ele vai ter menos mecanismos de defesa. Eu diria que isso vai depender de onde esse pobre se encontra no que diz respeito a defesas processuais. Se ela estiver num lugar, por exemplo, como Brasília, que tem uma defensoria pública que praticamente consegue abarcar todas as situações, todas as instâncias judiciais, todos os fóruns, todas as matérias, essa pessoa vai estar muito bem assistida.
Existem outros estados também que, dependendo de onde ela esteja, se tem a defensoria pública, ela vai estar muito bem assistida. De fato, se ela não tem condições de contratar um advogado, um bom advogado, e ela está num lugar onde não pode contar com uma defensoria pública independente, com profissionais capacitados, ela realmente vai ter uma defesa processual, talvez a qualidade diminuída. Agora, a verdade é que muito, principalmente em matéria penal, muito do que às vezes a gente vê de protelações, conflitando com outras que tinham sido desfavoráveis em casos concretos, não é muito da qualidade de defesa técnica, mas infelizmente, que, como você falou, ela está impregnada na própria justiça. E que às vezes é igual a história que o papai contava pra gente, né? De que um determinado juiz estava com a causa diante de si, tinha um advogado de um lado e um advogado do outro lado. O juiz foi ouvindo quando o advogado do réu percebeu que o juiz estaria, pelo comentário, estaria propenso a acatar a tese uma pastazinha com dinheiro e mostrado muito dinheiro por trás da mesa assim para o juiz. E então o juiz teria olhado, doutor, realmente os seus argumentos são muito fortes, o senhor tem muito boas provas aqui, mas pelo que eu estou vendo aqui, o senhor não vai ganhar essa causa, não. Só que o vendo aqui não era o que estava nos autos, era o que estava fora dos autos, que seria aquela maleta de dinheiro que a outra parte estava apresentando. Seria muita ingenuidade nossa achar que essas historinhas, essas coxinhas, o poder judiciário. Eu gosto de, sempre que eu me lembro, para evitar e dizer, impressão de que a maioria no Poder Judiciário, da mesma forma que se eu for falar da Defensoria Pública, se eu for falar do Ministério Público, se eu for falar da Câmara de Vereadores, porque em todos esses lugares dificilmente não tem pelo menos uma pessoa sincera querendo trabalhar corretamente, e eu acho que essa pessoa merece que sejamos honestos com ela. E o Supremo Tribunal da mesma forma, às vezes é dizer, alguns ministros, ou talvez a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, estão andando contra a Constituição, estão violando a harmonia entre os poderes e eles não fazem jus ao cargo que eles ocupam. Mas sem generalização, porque aí eu poderia até ser acusado, em tese, mas muito em tese, depois a gente pode tratar disso, de estar me atentando contra um próprio poder. Nem chego a tanto, mas eu digo de alguém poder interpretar como tal, e aí sim, como acontece no Supremo, está acontecendo nesse processo das fake news, por causa de as pessoas estarem dizendo, o Supremo, estão dizendo que estão querendo acabar, que estão atacando um dos poderes da República e, portanto, violando o regime estabelecido pela Constituição de separação dos poderes, como se quisesse que acabasse com o poder judiciário por causa dessa generalização. Que não é a afronta e a violação ao poder, não é pela minha opinião, pelo que eu digo. Seria realmente algo muito mais concreto. Mas para evitar essas interpretações e retaliações, eu nem diria respostas, mas retaliações por parte de membros do Supremo Tribunal Federal, como nós temos visto, não custa, você pode, como jornalista, como pessoa influente, passar a mesma informação para o público sem incorrer nesse risco de ser considerado como estando atacando um poder. Então, como digo, uma coisa é eu dizer o Congresso Nacional, outra coisa é os membros do Congresso Nacional. Uma coisa é eu dizer o Supremo Tribunal Federal, outra coisa é o posicionamento que vem sendo adotado pela maioria dos ministros do Supremo ou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho bastante relevante, até um conselho que eu dou como defensor público, aí sim, para as pessoas a quem eu tenho o papel de dar orientação jurídica. Captei a vossa mensagem, ó intrigante guru. A partir de hoje, entendi já o vosso recado. Eu quero agradecer muito. Nós tivemos algumas falhas aqui, Wemer, durante... Pode falar. Amigo, deixa eu só para concluir aqui, sobre esse tema, é só ler aqui um trecho do voto. Eu sei que nosso horário avançou muito. Na ação direta de inconstitucionalidade, número 4815, eu estava fazendo uma especialização,
em direito civil contemporâneo, e a gente fez um trabalho lá em um grupo nosso, e aí nos deparamos com essa ação, e eu me lembrei agora com esse negócio da fake news. E um voto da ministra Carmen Lúcia do Supremo, e ali era também questão de liberdade de informação, mas o tema lá era se a pessoa podia publicar uma biografia de alguém sem que a pessoa tivesse autorizado. E aí, então, nesse assunto, mas era também o direito de informação que estava em questão, ela usou uma expressão que deu muita repercussão no meio jornalístico e particularmente no meio jurídico. Ela usou a expressão do cala a boca já morreu, lembrando daquela historinha de criança nossa, de cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Quantas vezes nós dissemos isso, inclusive nós, né, amigo, um pro outro, essa conversa de argumento de autoridade de dizer cala a boca, não existe essa conversa. E a ministra, então, ela usou no voto dela o mesmo Supremo Tribunal Federal, então uma ministra do mesmo Supremo, que inclusive foi uma decisão realmente que afastou essa exigência em nome do direito de informação, de não interessa. Se eu quero fazer uma história, um livro sobre a história do Hamilton, não interessa se ele concorda ou não com o que eu estou dizendo. Ele que vai usar pelos meios para mostrar que aquilo não é verdade, eventualmente me processar, mas eu tenho o direito de informar e as pessoas têm o direito de receber a minha versão sobre a história da vida do Hamilton. E ela diz, mas não há risco de abusos, alguns diriam. Não apenas no dizer, mas também no escrever. Vida é experiência de riscos. Nós estamos numa sociedade, eu arrisco que alguém fale realmente, a própria ministra que está escrevendo. Riscos há sempre, que está escrevendo, eu digo não sobre os ministros, né? Eu abri um parênteses aqui. Riscos há sempre e em tudo e para tudo. Mas o direito preconiza formas de serem reparados os abusos, como nós mencionamos alguns aqui, por indenização a ser fixada segundo o que se tenha demonstrado o dano. O mais é censura, ou seja, o que passar de indenização, de processo criminal depois do... Censura é forma de, aspas, calar a boca. Pior, calar a Constituição, amordaçar a liberdade para se viver o faz de conta, deixar-se de ver o que ocorreu. E, infelizmente, quando determinados ministros do Supremo Tribunal Federal estão dizendo cala a boca para determinadas pessoas, dizendo que não é nem para dizer o que nem se sabe que vai ser dito, o que ela está dizendo é o guardião da Constituição está mandando a Constituição calar a boca. Isso é a conclusão que nós temos das palavras da própria ministra aqui. E aí ela diz, abusos, repito, podem acontecer e acontecem, mas em relação a qualquer direito. E ela conclui lá dizendo, cala a boca já morreu, entre aspas, e diz, isso a Constituição da República garante, ou seja, a nossa Constituição e a ministra do Supremo Tribunal Federal foi quem falou, ela disse que a Constituição matou o chamado calamidade, né, amigo? É isso. Tá bom. O irmão, muito obrigado. Eu primeiro estava na minha mente aqui que eu ia dizer, depois eu coloquei na minha mente eu não vou dizer, mas eu vou dizer ao vivo aqui para todo mundo saber. O M é meu irmão, isso aí eu já disse no início da entrevista, mas para finalizar só quero dizer que eu te amo, viu? E numa próxima a gente se encontra novamente. Um abraço. Valeu. Tá aí a participação do meu querido irmão, o Emer, ele que é defensor público no Distrito Federal. Nós vamos agora direto a uma matéria, na verdade é uma matéria, eu só gravei o áudio, põe na telinha, Jean, eu vou aqui para põe na telinha aqui, o vídeo lá daquele caminhão de lixo atolado. Já, você está vendo as imagens dos garis, mas já eu vou colocar os dois vídeos aqui do vice-prefeito de Águas Lindas de Goiás, Luiz Alberto Giribita, que disse primeiro que tinha 21 corpos, 21 mortos lá no H-Camp, esperando para serem enterrados e tal. Essa matéria, isso ele gravou no celular lá no cemitério aqui de Águas Lindas de Goiás, e depois ele fez um vídeo dizendo que foi mal interpretado. E eu quero saber a sua opinião. E ele que tem dito muito que tem que levar a sério essa questão da Covid
Covid é uma coisa séria, que a gente não pode usar de política nessa situação. Eu quero a sua opinião já já para saber se ele está fazendo política, porque para mim, eu não vou falar me perdoe não, para mim ele está fazendo política mesmo. Esse caminhão, ele ficou preso lá no Ilhabela, agora no período da seca, não foi hoje nem ontem, eu gravei esse vídeo, acho que tem uns 2 meses atrás, mas ele retrata bem a situação de garis. Os pneus, a maioria deles estão completamente sem condições de rodar, veio um outro carro para tirar esses caminhões, trabalham sem equipamento, sem EPIs, equipamento de proteção individual. Esta empresa está em concordata, salvo engano é a Caenge, está em concordata, estão com 6 carros apenas, esses coletores, estão usando 3 caçambas para recolher o lixo. Aquilo é um perigo muito grande. Recentemente, um gari perdeu o braço por conta de maus condições aí, eu não sei se o braço ou se a mão pelo menos eu garanto. Perdeu a mão por conta de má condição de trabalho e eu quero pedir mais uma vez, o contrato com esta empresa não é um contrato barato, o lixo é uma das coisas mais ricas do país, mais ricas que nós temos dentro de casa, inclusive como pré-candidato a prefeito, eu tenho algo muito especial para com o lixo de nossa cidade, mas eu quero pedir à prefeitura, aquele que é gestor deste contrato, que olhe a situação dos garis, olhe o ano desses veículos, porque não tem mais condições de andar, porque se esses caminhões não forem tirados de circulação, se dentro de 15 dias não for dada uma posição sobre esta situação, eu vou ao Ministério Público, vou provocar o Ministério Público para resolver esta situação dos garis. Tá aí, então, o meu recado. Teve um amigo lá do Jardim Paraíso que mandou um vídeo sobre uma creche lá do setor do Jardim Paraíso, né? E aí ele gravou um vídeo antes da data de inauguração. E ele colocou, será que esta creche vai ser inaugurada antes, ou até a data que está prevista aí? E a gente volta para conversar já já, mas fique ligado, porque nós vamos colocar o vídeo do Giribita. Antes, Jean, coloca aqui para mim, deixa eu ver os meus amigos aqui. Eu acabei não falando. Vamos ver os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no programa Balança Cidade, que é feito sempre com muito carinho para você, tá bom? É sempre uma alegria muito grande. Você que me ouve pela Rádio Cidade FMGO 98.1, um beijo no seu coração. E você também que me assiste aqui pelo Facebook. Tá aí, Caleb Borges, boa tarde, meu querido. Zoraia Alves, boa tarde, meu futuro prefeito, pré-candidato a prefeito Hamilton Borges, esse é o nome de Águas Lindas. Precisa de mudança e você vai fazer a grande diferença. Muito obrigado, Zoraia. Karina Naila, boa tarde, animada para mais um Balança Cidade. Muito obrigado, Karina. Karina é a psicóloga do Saúde Mental e tal. Minha filha, me perdoe, a gente acabou passando um tempo aqui, o papo estava muito gostoso aqui com o Dr. Wemer, eu não vou passar o seu vídeo, tá bom? Mas aí já fica para a próxima. Muitíssimo obrigado, Zoraia, boa tarde de novo. Josefa dos Santos, boa tarde, Hamilton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Camila Naila, boa tarde. Boa tarde, minha filha linda. Vanderlei Cruz, boa tarde. A Devanice é minha mamãe, né? Eu já não tenho mais a minha mamãe, ela faleceu em 1999 e a Devanice é uma das minhas mamães que eu tenho. Muito obrigado, querida irmã Devanice. Continua orando pela gente, minha querida. Lídia Aragão Carvalho, boa tarde. Hamilton Jorge, boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda, viu? Ricardo Alves, boa tarde, meu pré-candidato a prefeito. Neusilene Rodrigues, boa tarde para cada um. Alecilda, boa tarde. Toninho, estou aqui. O Toninho participa com a gente já já. Matheus, boa tarde. Vanderlei Cruz, como diz o ditado popular, a corda só acho que quebra, né? Do lado mais fraco, embora o mais humilde tenha razão. Eu acho que ele tá se referindo ao comentário que eu fiz, que o pobre, mesmo tendo tendo instrumentos, meios, às vezes ele não consegue nem se defender na justiça. Coloca, por favor, o vídeo lá do Jardim Paraíso, mais uma vez agradecendo a sua audiência e pedindo, se você puder, deixe aí o seu comentário, compartilhe. A gente volta já já, é um vídeo de 1 minuto e pouquinho apenas. Olá pessoal, estamos aqui na creche da Quinta dos Paraísos.
foi dado início à construção 28/5/2019, fim da obra 28/7/2020, né? O valor total da obra falou que dia 28 agora finaliza a obra. Mas vocês acham que entrega dia 28 agora? 28/7? Olha aí. Vamos cobrar. Dia 28 vai estar pronto mesmo. Como é que entrega desse jeito? A creche aqui do Jardim Paraíso. Mas a obra é boa. Falta muita coisa ainda. Vamos botar a culpa na pandemia. Só que vamos botar a culpa na pandemia. Como? É isso aí, pessoal. Mais uma obra aqui. Inacabada. Falou que dia 28/7 agora entrega. Vamos ver se entrega mesmo. Vocês acham que entrega? Opine aí. Tá aí. Ele Olá, achava pessoal, que... estamos aqui. Estamos com o áudio ligado aí, Jean, perfeito? Ele achava creche que, da Quinta dos Paraísos que a creche não iria ser inaugurada, que provavelmente foi dado início à construção colocariam a culpa na questão da pandemia, 28/5/2019, mas eu acho que para muitas fim da coisas a obra, pandemia até ajuda. 28/7/2020. Então era para estar fazendo, podia estar fazendo muitas obras, muita coisa aqui no município. Valor total da obviamente, obra. não atrapalha. É uma obra que está aí, ó, de quase 1.400.000 reais. Falou que né? dia 28 é uma obra agora importante, a creche finaliza é um lugar a obra. muito importante. Muitas mamães Vocês acham que precisam entrega dia trabalhar, 28 agora? ou pais também, deixar os seus 28/7? filhos aos Olha aí. cuidados do município. E a gente precisa que essa creche seja terminada. A gente vai ficar de olho nesta obra e em outras obras também aqui de Águas Lindas de Goiás. O Toninho Caixeta vai falar com a gente, já está na linha aí, meu querido Jean? O Toninho, ele é presidente da Associação de Agricultores Familiares de Águas Lindas e Região, e ele esteve recentemente lá no Ministério da Agricultura. Atualmente a sigla é MAPA. Nós vamos ouvir o vídeo dele aí, saber o que ele fez lá, e ele vai bater um papo com a gente um pouquinho aqui ao vivo para dar mais detalhes. Lembrando você que na sequência, depois desse nosso espaço aqui, dessa nossa matéria, nós vamos falar sobre a questão do vice-prefeito de Águas Lindas de Goiás, que postou 2 vídeos, e a gente volta já já. Solta aí primeiro, meu querido Toninho. É isso aí, pessoal, estamos aqui, Deus é bom, mandou até uma pessoa maravilhosa, a filha do Fábio, para estar comigo aqui. Estamos aqui na Secretaria de Agricultura e já encaminhamos, já protocolamos o pedido da primeira fazenda. Está aqui para todo mundo apreciar. Um abraço e até dia 8 na nossa reunião, viu? Tchau! Tá aí. O Toninho, ele já entrou aqui. Eu só queria te pedir, Toninho, que você habilitasse a sua câmera aí. Sobe um pouquinho no zoom. Tem um lugar aí que você... a sua câmera deve estar com um X ou um corte assim, ó. Você clica nela que vai aparecer você. Aí, ó, só tá aparecendo Toninho Caixeta. Então você libera a sua câmera aí. Não precisa ficar com vergonha, não. Aqui tem espaço para todo mundo, tem espaço para bonitos, para lindos e para feios também. Então não precisa ficar com vergonha de aparecer na tela, não. Solta aí pra gente, não tá no ponto não, Jean? Então nós vamos pular o Toninho, até que o Toninho ache coragem para aparecer no vídeo. Põe o primeiro vídeo então, eu vou fazer um comentário, eu vou aqui para 2. O que acontece? Por que eu quero bater nessa tecla? Por 2 razões. Uma delas, eu deixo bem claro, é porque ele é pré-candidato a prefeito, ele diz que quer fazer a mesma coisa que o Wildo tem feito. Aí eu já aproveito e digo para você, se você que acha que o governo do Wildo, hoje nós somos pré-candidatos, se ele for confirmado como candidato, se você achar que o governo do Wildo é bom, o nome que você precisa apoiar e votar é o Giribita. Porque ele diz que vai fazer igualzinho o Wildo fez. Aí você analisa a saúde, analisa a infraestrutura, analisa a educação no município e veja se é o que você quer. Se vai lá na urna e carca lá, ó, confirma
no nome dele. Se não é, mude e nós precisamos renovar nessa cidade. Tem muitos pré-candidatos aí, você precisa escolher um que realmente representa uma renovação. Agora, se você achar que tá bom, se você achar que você tem uma estrutura, uma infraestrutura, uma saúde boa, uma educação, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu fiz quando a dona Maria do Pérola morreu, e a gente, os filhos dela, o filho participou aqui com a gente, um gravou uma matéria comigo no Hospital Bom Jesus e o outro participou ao vivo. Nas redes sociais, o vice-prefeito Giribita disse que não era bem aquilo, que aquilo era uma fake news. O que foi o caso? A dona Maria morreu aqui no Pérola, chamou o SAMU, a neta dela chamou o SAMU, que demorou a chegar. Quando o SAMU chegou em Águas Lindas, lá na casa dela, disse que demorou pegar e disse que não tinha para onde levar, não tinha vaga aqui em Águas Lindas, foi para Goiânia, uma viagem longa. Chegou lá em Goiânia, não conseguiu atendimento, ficou 2h30 lá dentro da ambulância do SAMU e voltou para Águas Lindas, ou seja, teve uma viagem de ida, primeiro demoraram pegá-la aqui no Pérola, na casa dela. Depois demoraram levar para Goiânia. Lá em Goiânia ficou esperando, não conseguiu atendimento. Teve a viagem de ida, a viagem da volta, conseguiram atendimento. Depois tiraram o acesso da dona Maria às 9h da noite, se não me falha a memória. Tinha já uma UTI garantida para ela em Goiânia desde as 7h da noite do dia anterior à sua morte. Quando foi 7h da manhã, do dia que ela morreu, ou seja, no dia posterior à confirmação da vaga de UTI lá em Goiânia, o filho pediu encarecidamente que a ambulância viesse. E aí, lá no hospital, disseram que não tinha urgência, que iria vir e tal. Quando foi 11 e pouco da noite, a dona Maria faleceu. E aí, o Giribita disse que entendia a situação das pessoas, mas aquilo não era verdade e que ela estava recebendo toda a assistência. Cara de pau, mentira. Tudo que é matéria que eu faço aqui relacionada à saúde, a prefeitura, infelizmente, tem o caso da Julie, tem o caso da moça que morreu lá, eu esqueci o nome do cunhado dela, eu esqueci o nome do cunhado, mas todos os casos que eu acompanhei, a minha querida amiga Valdirene, do papai dela que morreu também, a prefeitura deu ajuda, acompanhamento, bulhufas nenhuma. E aí, vamos de novo, ele prega que é um excelente pré-candidato porque não recebeu o salário da prefeitura. Hoje eu vou soltar, eu disse que eu ia descer o cacete. A chapa vai esquentar. Ele não recebe salário, mas a esposa dele, como subsecretária e como secretária, recebe desde sempre. Então, entra dinheiro da prefeitura na casa dele. Onde ele estiver falando, eu não recebo o salário da prefeitura, eu vou dizer, o senhor e a sua esposa são um. Vocês são dois, são casados, mas são um segundo a Bíblia. Então, a sua esposa recebe um salário muito bom e entra dinheiro dentro da sua casa. Então, pare de conversa fiada de dizer que merece ser prefeito porque não recebe o salário. Mas a minha indignação é que também, depois de eu ter gravado uma matéria lá no HCamp, entrei na justiça contra o governador do estado, entrei no Ministério Público para que o Ministério Público acionasse a justiça, porque só tinha 8 respiradores lá no HCamp. Esse senhor veio no WhatsApp, aí eu tive que entrar, não sou de embate em redes sociais, mas tive que entrar para desmenti-lo, porque ele dizia que era fake news a minha matéria. Aí eu perguntei se era fake news, entrado na justiça, no Ministério Público, em relação aos 8 respiradores, ou era mentira o teor, que tinha apenas 8 respiradores. Eu vou colocar os 2 vídeos dele, vou colocar um, depois o outro, e o pau vai continuar comendo aqui. A chapa vai esquentar. E a gente volta e eu quero saber a sua opinião. Solta aí, Jean. Os familiares não podem nem aproximar. Olha o quanto é triste. Olha o quanto a gente tem que levar a sério essa situação, minha gente. Olha a distância que estão os familiares no caixão. O caixão está dentro da viatura. E daqui para frente eles não podem passar mais.
Formar o povo de Águas Lindas, principalmente você que não está levando a sério. Esse aqui é o quarto hoje, de Covid. Hospital de campanha de Águas Lindas, nesse exato momento, está com 21 corpos lá esperando para ser removido para outras cidades do estado. Eu pedi para parar um pouquinho o seguinte. Eu não estou falando pelas costas e não estou falando escondido. Eu sou homem o seguinte, todos nós vamos morrer um dia. Então eu não tenho medo nem de viver e nem de morrer. A Bíblia diz que o morrer, para aquele que está em Cristo, é lucro. Então você que não gosta de mim, tô pouco me lixando. Eu pedi para dar uma pausa, porque o Toninho está na linha. Tomei uma aguinha aqui, não por conta dessa situação, é porque eu estava com a garganta seca mesmo. E a gente vai voltar já já, mas eu quero que você compartilhe essa publicação. Nós vamos passar o segundo vídeo, mas eu quero que você compartilhe porque eu quero que ele assista. Porque, desculpa, eu vou dizer rasgadamente o que eu vou dizer. Quem tem medo de cagar não pode comer. E eu não tenho medo de enfrentar esta velha política e nem de fazer uma grande transformação em Águas Lindas de Goiás. Então a gente precisa mostrar a cara e mostrar a cara de pau desses. Coloca, por favor, o Toninho aqui na tela. Enquanto isso, você compartilha ali. Compartilha, por favor. Faz aí chegar, porque eu vou continuar descendo a lenha e a chapa vai esquentar. Meu querido amigo Toninho Caixeta, o que é que te deu? Você estava com medo da sua beleza física, assim, de aparecer de uma hora para outra, internacional, aqui no Balança Cidade, ou estava com medo da chapa estar para o seu lado? Fala aqui pra gente, por favor. Não, meu amigo Hamilton, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo. Porque eu estava apanhando mesmo aqui do aplicativo, mas já deu tudo certo. Eu passei agora há pouco o seu vídeo, que você esteve no mapa, dando entrada no primeiro pedido lá de fazenda. Eu sei que você não é, mas eu vou pedir para ver se você consegue ser, de uma forma sucinta, explicar quem está em casa, quem é você, quem você representa e o que significa esse tal de ter dado entrada na primeira fazenda. Fala pra gente aí, por favor, meu querido amigo Toninho. Então, Hamilton, como você disse, nós já protocolamos lá, junto à Secretaria de Agricultura, no Distrito Federal, a compra da nossa primeira fazenda para os agricultores familiares da nossa associação, os quais eu os represento. Então, respondendo já a sua pergunta, eu represento os agricultores familiares, represento os trabalhadores rurais e hoje nossa associação trabalha com a implantação do projeto do crédito fundiário no município de Águas Lindas e na região, ok? E graças a Deus tive um respaldo muito bom do técnico do crédito fundiário, que é o João Pires. Quero aproveitar aqui e mandar um forte abraço para o João Pires, da UTE do Distrito Federal, para o William Barbosa, doutor William Barbosa, o superintendente do Ministério da Agricultura, Pesca e Pecuária, o qual nos tem dado total apoio na implantação desse projeto piloto em Águas Lindas de Goiás. Depois de ter dado entrada nessa primeira fazenda, aquele que tiver vontade ainda, porque a associação ela viu o seguinte: antigamente nós tínhamos um programa de assentamento nos governos anteriores. Hoje o governo federal trabalha com o crédito fundiário. Aquele que tem uma experiência com a terra, que sabe lidar com a terra, que tem uma experiência comprovada de ter trabalhado com a terra, ele pode comprar uma terra dele ou ampliar essa terra, aumentar o tamanho dessa terra para poder produzir. E é muito mais fácil. Hoje você pode fazer isso de forma isolada, mas dá mais trabalho. E obviamente que o Ministério vai preferir que seja em grupo. Então tá aí a importância da associação. E o que você compra sozinho, o que você compra em grupo, você não compra sozinho. Tá aí a importância de estar num grupo
e se não me falha a memória, você compra entre 145 mil ou 150 mil. Em grupo, se você pegar um grupo de 100, você compra até 15 milhões, uma fazenda de 15 milhões. Trocando em miúdos, com 145 mil ou 150 mil, você compra um pedacinho de terra. Dentro de uma cooperativa, de uma associação dessa, você compra algumas vezes mais pelo mesmo valor, vai pagar um valor muito barato para o governo e você não é responsável pelo pagamento das parcelas dos outros. Apesar de ter comprado juntos, cada um é responsável pelo pagamento da sua parte e da sua parcela, diferentemente do que acontecia anteriormente. E a associação também, a importância de estar inserido nela, é que você vai ter mais condições ainda, outros projetos, equipamentos, tratores, grãos, enfim, tudo insumos para que você possa produzir. Mais alguma coisa a acrescentar dentro do que eu falei, meu querido Toninho? Hamilton, eu quero somente agradecer você pelo apoio que você tem nos dado, ok? E quero dizer também que nós estamos aí com as portas abertas para os trabalhadores rurais, para os agricultores familiares que desejam acessar o programa do crédito fundiário, ok? Nós não vamos parar na compra da primeira fazenda. Nós tivemos um problema aí com o meu querido Toninho, travou, mas aí já foi dado o recado. Se você quiser, eu vou pegar o telefone dele aqui, não está aí, mas eu vou falar para você ao vivo. Você pode se associar lá na associação dele, né, de agricultores familiares, aqui de Águas Lindas de Goiás. Você que está nos assistindo pelo Facebook ou nos ouvindo pela rádio, né, quer ter mais informações, entre em contato com o Toninho Caixeta, que é presidente lá da associação. Anote aí, é o 99928 4759. De novo, né? É o prefixo 61, 99928 4759. 99928 4759. Um abraço, Toninho. Jean, coloca aqui os comentários, por favor, antes da gente ir para o segundo vídeo. O que acontece? Eu passei o primeiro vídeo agora, onde o vice-prefeito Giribita, que falou aí que é presidente da comissão para tratar desta situação aí de Covid, né? Do comitê aqui de Covid no município. Para mim, eu acho que se ele tivesse um pouco de responsabilidade, como ele disse que tem, o mínimo que ele tinha que fazer era pedir para sair. E se o prefeito Hildo do Candango, que eu não gosto de falar o nome, mas vou falar hoje, também tiver respeito pela população, ele precisa tirar o vice-prefeito da comissão, porque falta com respeito com a população de Águas Lindas de Goiás. Tá aí o Emer Resbon, Karina, acabei atrapalhando o tempo de seu programa, tranquilo, tá aí, vamos lá, o Emer mandou o canal dele. Vanessa, muito obrigado por sua participação. Essa história de Maria José foi o fim, pois ela trabalhou a vida toda com políticos daqui e quando precisou não teve apoio de ninguém, até morrer. Ficou 3 dias sem limpeza nela. É verdade, viu, Neide? Tem esse outro caso também. Ela ficou lá, não deram um banho nela. Zóia Alves, Hamilton Bosch será com certeza nosso futuro prefeito. Muito obrigado. Esse monte de mentirosos não dão a mão para ninguém. Só roubam o dinheiro público e o povo morrendo à míngua. Aqui ontem mesmo pedi uma conhecida e se me seguir tudo errado, só Deus sabe de todas as coisas. Tá aí. Vamos então ao segundo vídeo. O primeiro vídeo que eu passei foi mostrando uma imagem lá de um carro funerário, algumas pessoas, e o vice-prefeito falando que esse era o 4º sepultamento do dia aqui no cemitério de Águas Lindas de Goiás e que tinha 21 corpos agora, né, naquele instante, lá no H-Camp, esperando para serem levados para os seus municípios para serem enterrados. A pergunta que eu faço, você responde aí, por favor. O Giribita, ele estava mentindo antes, nesse vídeo aí, ele está mentindo no segundo vídeo ou ele mentiu as 2 vezes? Coloca a sua opinião aí para mim, por favor, e solta aí o Giribita. Muito bem, minha gente, aqui é o Luiz Alberto, vice-prefeito da nossa cidade de Águas Lindas e também presidente da Comissão de Enfrentamento ao Covid-19. Sábado passado, eu postei um vídeo nas redes sociais
quando ali no cemitério eu estive visitando o pessoal que está trabalhando e também acompanhando o sepultamento de uma pessoa muito querida de todos aqui da nossa cidade. No momento, muita emoção, a gente vendo chegar a todo instante uma viatura trazendo um corpo. Muito bem, minha gente, aqui é o Luiz Alberto, vice-prefeito da nossa cidade de Águas Lindas e também presidente da Comissão de Enfrentamento ao Covid-19. Sábado passado, eu postei um vídeo nas redes sociais, quando ali no cemitério eu estive visitando o pessoal que está trabalhando e também acompanhando o sepultamento de uma pessoa muito querida de todos aqui da nossa cidade. No momento, muita emoção, a gente vendo chegar a todo instante uma viatura trazendo um corpo, né, pessoas vítimas pelo Covid-19, e as pessoas às vezes interpretaram errado o que eu queria dizer. No hospital de campanha de Águas Lindas já morreram mais de 21 pessoas. E eu disse 21 corpos, né? Mas a situação é muito triste. Só neste final de semana nós registramos oficialmente 3 mortos no hospital de campanha. Fica aí esse esclarecimento e vamos tomar todos os cuidados devidos. Use a sua máscara para me proteger, porque eu uso a minha para proteger você. Tá aí. Essa foi a explicação que o vice-prefeito Luiz Alberto Giribita deu, ele que é, fiz questão de escrever aqui, presidente da Comissão de Enfrentamento ao Covid-19. E ele disse aí, ó, só nesse final de semana morreu 3. Se não me falha a memória, eu vou ouvir de novo, ele falou lá no cemitério que aquele era a 4ª vítima, o 4º sepultado pela Covid-19 em Águas Lindas Guais. Eu vou pôr de novo, eu tenho tempo, eu vou pôr de novo. Nós vamos ver o primeiro vídeo dele e escute aí. Ele primeiro disse que tinham 21 mortos lá no HCamp para ser enterrados. Agora ele disse que foi mal interpretado. Tinha 21 lá, que blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Naquele áudio ele disse que tinha 4. 4 era o 4º sepultamento de Covid. Aqui ele disse que no final de semana morreu 3. Eu quero fazer questão de ouvir isso ao vivo para a gente tirar a dúvida. Jean, põe de novo o primeiro, porque essa situação a gente vai ter que tirar limpo. Os familiares não podem nem aproximar. Olha o quanto é triste. Olha o quanto a gente tem que levar a sério essa situação, minha gente. Olha a distância que estão os familiares no caixão. O caixão está dentro da viatura. E daqui para frente eles não podem passar mais. Eu conferi o nome, tá, pessoal? Lá, tudo certinho. Só tinha ele na hora separado lá. Tinha mais outro lá, mas eu conferi certinho o nome. E pela identidade... Formar o povo de Águas Lindas. Principalmente você que não está levando a sério. Esse aqui é o 4º hoje, de Covid. Hospital de campanha de Águas Lindas nesse exato momento. Pode tirar, tá bom. Aí, o cidadão vem dizer que tem que ter responsabilidade para falar, que tem que levar a sério, que isso não é brincadeira. Eu quero saber se ele vai gravar um 3º vídeo. Agora dizendo que não eram 4 mortos, está parecendo a Dilma. Não é 4, é 1/3 de 4, é 3 de 4, 4 de 3. Então não foi só uma mentira no primeiro vídeo. Põe esse aí de novo, Jean. Põe esse segundo vídeo aí. E eu queria que alguém aí do marketing, aí do nosso Giribita, vice-prefeito eleito, que se gaba de não receber o salário, mas a esposa recebe desde sempre, agora diz que no final de semana inteiro morreu 3. Mas lá no cemitério ele disse que era o 4º sepultamento de Covid. Vamos levar a sério, gente. Isso não é brincadeira. A gente tem que levar a Covid a sério. Ele que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Covid-19. Coloca o primeiro, a hora que ele falar 3, a gente volta. Ouve aí, por favor. Eu não sei se eu estou ficando doido. Talvez eu esteja ficando doido. Vamos tirar essa dúvida. Muito bem, minha gente, aqui é o Luiz Alberto, vice-prefeito da nossa cidade de Águas Lindas e também presidente da Comissão de Enfrentamento ao Covid-19. Sábado passado, eu postei um vídeo nas redes sociais, quando ali no cemitério eu estive visitando
o pessoal que está trabalhando e também acompanhando o sepultamento de uma pessoa muito querida de todos aqui da nossa cidade. No momento, muita emoção, a gente vendo chegar a todo instante uma viatura trazendo um corpo, né, pessoas vítimas pelo Covid-19, e as pessoas às vezes interpretaram errado o que eu queria dizer. No hospital de campanha de Águas Lindas já morreram mais de 21 pessoas. E eu disse 21 corpos, né? Mas a situação é muito triste. Só neste final de semana nós registramos oficialmente 3 mortos no hospital de campanha. Fica aí esse esclarecimento. Tá bom, Jean, beleza. Então tá. Aí vamos ver se ele vai ter um terceiro vídeo. Eu quero pedir encarecidamente, já que o senhor, que é o presidente da Comissão de Enfrentamento à Covid-19, eu sinceramente, eu acho que o senhor não tem o direito de continuar à frente presidindo esta comissão. Porque o senhor que pede respeito e responsabilidade neste momento de Covid, o senhor não demonstrou. Eu aproveito para dar este conselho ao senhor. Pegue este conselho que o senhor deu e meta ele, sabe aonde? Na sua cabeça. Meta ele no seu ouvido, meta ele na sua consciência, para realmente ter o respeito que o senhor pede. Mas aí eu digo, se esta prefeitura tem respeito pelo cidadão, e eu vou deixar bem claro, eu vou fazer esse vídeo andar, nem que eu leve nas costas, de casa em casa desse município. Porque a pior coisa que tem é a tal da hipocrisia. Vamos levar a sério, gente, que bonitinho, tem gente falando bobagem. Aí vem o presidente da comissão e lacra pro mal, como a gente viu aqui. Então eu quero pedir, eu não tenho o costume de fazer isso, mas quero pedir que você compartilhe, depois eu vou editar só essa parte, um recado ao pessoal da prefeitura, vou editar só essa parte e vou mostrar o respeito que tem pela população de Águas Lindas. Aí eu volto de novo na semana que vem, aí eu volto de novo na semana que vem e depois de novo e dizendo, o senhor Luiz Alberto Giribita, que pediu respeito e que não respeita, continua presidente da Comissão de Enfrentamento à Covid-19. Desculpa o termo, bulhufas, para não falar outra coisa com B. Bulhufas nenhuma. Coloca mais algum comentário aqui, Jean, para a gente fechar a conta e passar a régua. Coloca, por favor, pelo amor de Deus. Não, e veio nas redes sociais, deixando bem claro de novo, quando eu disse que tinha entrado, porque só tinha 8 respiradores dos 40 prometidos primeiro pelo governador dele, ele simplesmente entrou lá e disse fake news, coloca mais algum fake news. Eu não sei o que é isso aí. Isso é, vamos lá. Acho mesmo que ele é da Globo Lixo, não sei de quem que ele fala. Quer subir mais, Jean? Oi, tá bom. Estou de volta. Não, pode descer. Acho mesmo, comente aí que a gente vai colocar aqui. Acho mesmo que ele é da Globo Lixo. Os políticos de Águas Lindas Goiás não levam a população a sério. Vamos ver a situação. Toninho Caixeta, sobe, por favor. A Lúcia, o povo não está levando a sério. Acha que é brincadeira. É o que você recortou, né, Jean? Era o que ele tinha recortado aí. Eu quero agradecer muito a sua audiência, agradecer muito a sua paciência e com fé em Deus, a gente volta no nosso próximo programa. Um beijo muito especial no seu coração. Deus te guarde, te proteja deste mal chamado Covid-19, coronavírus. Use a máscara, use o álcool em gel e, se Deus quiser, Deus nos permitir, estaremos de volta no nosso próximo programa Balança Cidade. Hoje à noite eu tenho uma live também aqui na minha página no Facebook. Se você quiser acompanhar, aproveito você também que está na rádio, procura lá a minha página no Facebook para você me acompanhar, uma vez que na semana que vem será o nosso último Balança Cidade pela rádio, mas continuaremos aqui pelo Facebook. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.